Olá, você está na comunidade Atma. Hoje falaremos sobre como posso me harmonizar com a natureza. Bem, sabemos que para a maioria de nós é difícil ter as nossas preces atendidas pelas divindades que consideramos na nossa religiosidade, na nossa filosofia de vida. Bem, uma coisa que é muito importante nos lembrarmos quanto a isso é a vibração. Então veja que tudo vibra, tudo tem uma assinatura energética. E nós somos seres muito emotivos. As escolhas que fazemos, elas giram em torno de aspectos emocionais. As pessoas que você escolhe para fazer parte da sua vida, o emprego que você escolhe, as preferências que você tem, tudo isso parte de um apelo emocional. Então, o que é esperado de uma mente, assim podemos dizer, compreendida da vida, é que ela também aplique a razão. Então, eu gosto disso porque é lógico que me traz ou não algum benefício ou não. Então, nós vemos que os dois trabalham juntos. A lógica, ela nos faz entender por que isso acontece. E a emoção nos permite nos conectar com aquilo em sua essência. Então, é muito importante que tenhamos os dois trabalhando em comunhão. Porque se eu tenho apenas a razão, eu não consigo ter uma conexão emocional com as coisas. Eu sempre fico avaliando, considerando, verificando, percebendo ali o que pode acontecer e eu não consigo vivenciar aquilo de verdade. Do contrário, quando eu não tenho razão, só tenho emoção, eu já perdi a razão, então eu me conecto tão intensamente com aquela experiência que eu não consigo me desvincular dela. Então entendemos que o apego, ele pode nascer de um excesso de emoção e falta de razão, porque o indivíduo não compreende que aquilo não pertence a ele, que ele está se apegando a uma coisa que obrigatoriamente vai passar em um momento ou outro. Então, veja que essa questão da iluminação espiritual, ela se baseia nisso. As duas forças trabalhando em conjunto para que a mente esteja lúcida, nessa questão de luz, lúcida. Então, observamos que, conforme vamos amadurecendo, percebemos que a natureza, ela é um conjunto. Então, nós temos, na maioria dos casos, temos a pretensão de acreditar que nós não pertencemos a esse ecossistema, que nós somos superiores de alguma forma. Então, deixamos de considerar que nós também participamos dessa natureza. E eu percebi muito isso no dia a dia, como que caminhando, correndo, a gente vai observando isso. Seres humanos fazem parte da natureza. Então, se eu firo a natureza, os seres humanos também interpretam a minha vibração, mesmo que eles não tenham consciência do que eles estão sentindo, mas vejam, somos seres emocionais. Então, quando conversamos com alguém, aquele ser gera em nós alguma coisa, um apreço, um respeito ou uma aversão, mesmo que nós não conheçamos a pessoa, vem ali um impacto emocional. De onde isso vem? Aí o intelecto seria capaz ali de identificar por que que eu estou sentindo isso em relação a essa pessoa. O que está acontecendo? Então ele faz uma análise. Vamos conhecer a pessoa, vamos ver como é que é, vamos conversar com ela. E aí, através da conversa, nós vamos interpretando. Então veja que a natureza, ela faz isso constantemente, essa análise, em todos os níveis, mas também uma entrega. Então, quando nós estamos vivendo, ela está considerando várias coisas ali. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, meu ideal de vida, e tudo isso vai gerando uma vibração que é interpretada por tudo e por todos. Se eu tenho um emocional bom, né, eu tenho ali um respeito pela humanidade, mas as minhas crenças estão sujas pelos defeitos, pela ganância, pela ira, pela luxúria, as outras pessoas percebem, né? Elas vão sentir aquele respeito, mas elas vão também sentir o incômodo. Nossa, parece que tudo que ele fala tem algum interesse, ele não consegue se conectar com a conversa. Enfim, a queixa altera, mas a percepção é muito parecida. Tá girando em torno ali de um problema. Então, caberia ao indivíduo analisar qual é esse problema e o que ele pode fazer
para melhorar isso. Mas o que acontece muitas vezes é falta a consciência, falta a razão e as emoções vão lá e passa tudo na frente. Então a pessoa coloca o que ela sente na frente do que ela raciocina. Então o que que ela pensa sobre o outro? É drama, dramatiza, vira aquela melancolia, aquela coisa pesada. Aí pode nascer julgamento, crítica, falta de compreensão. Então veja que temos sempre que nos lembrar que em tudo há um contexto. E a natureza também faz isso, ela avalia o contexto. Diante do que o indivíduo está fazendo, ele está fazendo isso de uma forma ingênua, inocente, ou ele está fazendo de uma forma consciente. Então, cada caso é um caso. E por mais que nós vejamos vídeos no YouTube ou em outro lugar falando sobre espiritualidade, nós vemos que não existe uma regra específica, dizer que é sempre desse jeito ou sempre daquele jeito. O que nós podemos observar é se a pessoa está trazendo uma vibração mais densa, quer dizer que ela está servindo algum defeito. Então isso daí é uma via de regra, mas a forma que isso se manifesta depende muito do livre-arbítrio de cada um, né? Então a possibilidade pode ser infinita. Então uma coisa que sabemos, nós também vemos muito isso em atendimentos. Tem um casal ali, os dois sentem coisas parecidas, né? Um amor ou uma paixão, um desejo, que seja, existe uma ressonância ali que une, né? Mas cada um dos dois tem uma forma de expressar isso que eles sentem. Então, um deles pode comprar presente ou fazer alguma coisa que o outro gosta, e o outro já ser mais retraído. Aí a pessoa, mas o outro não me passa aquilo que eu entrego para ele. Então, nós começamos a perceber aí os problemas que existem na relação. Você espera do outro por quê? Por que que você não faz? Porque você se sente bem pelo que você está fazendo. Então você está se anulando pelo outro, então a gente começa a identificar problemas ali. E ver que cada um tem uma forma de se expressar. Alguns expressam de uma forma extrovertida, vão lá, fazem, chamam a atenção. Outros já é mais para dentro. Então você observa ali. Aquele que é mais retraído, como que ele expressa aquilo que sente? Pelo que ele faz nas pequenas coisas, pelo que ele fala, pela importância que ele dá pelas coisas. Mas cada um tem uma percepção. Um espera que o outro faça provas de amor, mas não é assim que o outro age. E o outro espera que o outro seja mais discreto, mas ele é mais escancarado. Então aí nós começamos a entender as diferenças dos comportamentos, mas os dois estão na mesma frequência, por isso que eles estão unidos ali. Então cabe essa análise para entender o que está acontecendo, para identificar e poder auxiliar nesse processo para que a relação seja cultivada. E eu estou falando de relação porque a natureza é um relacionamento também, né? Como nós nos relacionamos com a natureza. Então ela vai interpretar isso daí. Se a minha ação ela é interessada, tenho algum desejo, alguma expectativa, eu prejudico, eu começo a criar bloqueios. Hoje mesmo, né, nessa data que eu tô gravando esse vídeo, eu fui fazer meu exercício diário de manhã cedo e o sinal tava vermelho. É assim, bobeira que a gente passa, né? Vale um exemplo. Aí eu pensei, bom, eu queria tanto que esse sinal abrisse logo de uma vez. E aí vem aquele pensamento, né? Se você olhar bem, vários carros estão aí passando. Então, se a natureza ouvir o teu desejo, outras pessoas vão ser prejudicadas, porque você não sabe se algum atraso é providenciado, se alguém vai ser liberto de alguma coisa por causa de um sinal que está aberto ou fechado. Então, você não pode impor tua vontade. Do momento que você impõe sua vontade, quer dizer que você tem um desejo. E o seu desejo quer dizer que você está pensando em você não está pensando no todo. Então a gente começa a entender que uma coisa vai levando a outra. Então qual que seria o ideal? Comunhão, né? Entender que a natureza não me serve e que eu não sirvo a natureza. É um conjunto. Nós trabalhamos juntos. E isso é importante porque a forma que nós vemos determina o que que nós vamos fazer. Porque, vejam, teve um tempo que eu acreditava muito no comércio, né? De compra e venda, de que se você me faz um serviço, eu tenho que pagar monetariamente. Conforme o tempo foi correndo, eu comecei a perceber a questão da doação, quando a Fraternidade Branca trouxe a primeira vez. E eu não entendia o que que aquilo significava. Eu falei, como que vai trabalhar com doação num planeta desse? Não tem nem como. E aí eu comecei a entender que nós fazemos o que dá para fazer
Se o outro vai retribuir ou não, isso daí já é com ele. Mas veja que a natureza sempre vai dar um jeito de trazer aquilo que nós merecemos. Então, se eu faço tudo o que eu posso pelo outro, mesmo que ele não reconheça, o que que eu estou entregando para a natureza? Estou entregando o melhor. Porque, veja, a pessoa também faz parte da natureza, então logo eu estou fazendo bem para o todo também, né? Então, é isso que nós nos focamos, é no bem que fazemos, não a quem, nem onde, nem porquê. Aí eu comecei a entender essa, essa educação que havia recebido naquele tempo. Então começamos a nos lembrar de coisas que no fundo já sabemos. É uma comunhão. Então não tem como impor. Eu começo a fluir junto. Então começa a vir ali pensamentos. Isso acontece aos montes hoje. Vem um pensamento assim, ó, faz tal coisa para tal pessoa que vai acontecer. E a gente vai e faz e realmente acontece. Ontem mesmo tinha que fazer mesa, eu falei assim, ah, não vou fazer não, porque a pessoa não falou nada. Daqui a pouco a pessoa mandou mensagem, ah, eu não tô muito bem. Ó, se eu tivesse feito antes, não teria, não precisava fazer de noite. Então, vocês começam a perceber, é um movimento. Nós sabemos que estamos trabalhando junto com a natureza quando nós temos a intuição muito aguçada. Então, tudo começa a fluir. Então, o propósito desse vídeo é para explicar para vocês que a nossa relação com a natureza começa a ser boa quando deixamos de ter interesse sobre o que acontece, sobre o que queremos, ou o que podemos, ou que sentimos que merecemos, mas começarmos a fluir junto, a entregar o máximo que pudermos, não porque é um investimento, eu vou entregar o máximo que eu tenho porque eu sei que ela vai me devolver. Eu vou entregar o máximo que eu tenho porque é isso que eu posso fazer. Se vão reconhecer ou não, paciência. Isso também é um outro ensinamento que a espiritualidade trouxe. A maioria não vai agradecer, muitos não vão nem saber o que você está fazendo, mas mesmo assim, prossiga. E é a mesma coisa que acontece à nossa volta. O sol nasce, se põe, a lua vem, as estações do ano, as folhas caem, a água vem, e daí? Quem que está prestando atenção nisso? As pessoas não prestam atenção porque está tudo funcionando. Mas a partir do momento que uma engrenagem sair, tudo começa a dar errado. Aí vão começar a entender o que era aquilo que eles tinham. É a teoria do impacto, né? Só valoriza o que tem quando perde. Então aqui, façamos o possível para reconhecer a importância daquilo que temos, para aproveitar o que temos, para vivermos uma vida digna, de entregar o máximo que pudermos, porque é isso que nós queremos no nosso interior, tá bem? Muita gratidão pelo tempo que vocês dedicaram aí ao nosso conteúdo, tá passando outros vídeos aqui. Avaliem o vídeo se ajudar vocês e até a próxima.